Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Essa pregação expositiva, um estudo textual, capítulo por capítulo da Bíblia, que você encontra muita teologia bíblica gratuita aí, a um toque no seu celular para você ouvir, compartilhar e aprender mais da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 16, parte 2, episódio de número 729, nessa nona temporada, nono livro da Bíblia. Seguimos firmes e constantes, sempre avantes. Como dizia aquele filme antigo lá, retroceder nunca, render-se jamais. A gente segue em frente, avante. Vamos lá? Hoje vamos falar um pouquinho do Pentecostes, aquela festa ali em Israel, aquele período onde a gente vai aprender bastante coisa. Você escute os episódios anteriores, tem muita coisa legal nesse livro de Deuteronômio, a renovação das leis ao povo ali, muita coisa interessante, muitos princípios práticos que se cumprem, se aplicam no Novo Testamento, no Evangelho, na nossa conduta, na nossa vida cristã, enfim. Toda a Bíblia Sagrada é preciosa. Há um desprezo hoje pelos livros do Antigo Testamento, muitas pessoas têm receio, alguns pregadores ficam meio intimidados em pegar um texto do Antigo Testamento, mas eles são sombras dos eventos futuros. Existe muita coisa que a gente também precisa estar ciente, tá bom? Versículo 9 desse capítulo 16 diz: 7 semanas contarás. Uma semana de semanas, 7 vezes 7. Daí o nome, Festa das Semanas. A contagem, versículo 10 aqui, né, Festa das Semanas, e a contagem ela começou com a oferta de cereais das primícias da colheita no dia 16 de Nissan, do mês de Nissan, que era o segundo dia da festa dos pães asmos, Levíticos 23, 11. Entenda, até que a oferta da colheita fosse oferecida, nenhum israelita tinha permissão para comer dele. Versículo 14. Com a chegada do 50º dia, o segundo dos pães asmos, os trabalhos da colheita foram presumidos como encerrados. E a este festival se seguiu, então, no qual os pães assados eles foram apresentados a Jeová. Levíticos 23, 17. Isso foi em sinal de consagração a ele, dos frutos da colheita e da dedicação da vida que o pão sustentava. Há, intencional ou não, um belo simbolismo nessa contagem sagrada. O período divinamente atribuído para os trabalhos da colheita, seus dias contados pelo calendário do céu, o fim e um aparecimento diante de Deus no santuário. A colheita ela começa com a consagração no cereal da Páscoa, terminou com ela na apresentação dos pães movidos, e assim, meus queridos, nós como cristãos temos o tempo de trabalho atribuído no mundo, um ciclo sagrado de semanas, de dias, de meses, de anos. Tudo foi arredondado na sabedoria de Deus para o trabalho que ele pretende realizar. João capítulo 9, versículo 4. Trabalho no campo de colheita cristão, um trabalho que começa na nossa consagração, continua mantendo esse espírito de consagração e cujo término é a entrada na alegria do Senhor.
Uma colheita era ali um momento de ação de graças. Esta era distintamente a ideia do festival pentecostal. Era caracterizado por um reconhecimento da generosidade divina nos frutos da terra. Era por uma dedicação voluntária a Deus de parte do que ele havia dado. Havia cerimônia pública dos pães apresentados, mas o israelita era obrigado, além disso, a manter a festa com o tributo de uma oferta voluntária de sua mão. Verso 10. A oferta deveria ser voluntária, mas não sem regras, conforme o Senhor teu Deus te abençoou. Havia uma partilha voluntária da generosidade de Deus com os necessitados. Versículo 11. O estrangeiro, o órfão, a viúva, não deveriam, como de costume, serem negligenciados. A lembrança da antiga escravidão no Egito deveria fornecer o toque da natureza, que tornaria esse dever fácil. Versículo 12. As nossas dádivas a Deus não têm valor a menos que seja uma expressão de uma mente disposta e intencional. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 17 ao 16, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 ao 14. As nossas ofertas a Deus, elas devem ser proporcionais à nossa prosperidade. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. A bondade de Deus para conosco, nas colheitas, no comércio, no trabalho, nos negócios em geral, deve ser reconhecida por meio de doações generosas para o seu serviço. A bondade de Deus para conosco deve abrir nossos corações em simpatia pelas necessidades dos outros. E aqui, meus queridos e amados ouvintes, nós temos um tipo representativo do Evangelho. A figura das primícias sendo ofertada, ela encontra uma abundância de aplicações no Novo Testamento. É empregada para os judeus em Romanos capítulo 11, versículo 16. Eles foram santificados em suas cabeças de aliança de Cristo, as primícias do que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 23. Foi também um símbolo ali dos primeiros convertidos num lugar específico. 1 Coríntios 16, 15, dos cristãos em geral como uma espécie de primícias da criação redimida, Tiago capítulo 1, verso 18, dos 144 mil do Apocalipse, Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Possivelmente, toda a igreja de Cristo em qualquer época na terra, limitada e capaz de ser numerada, Apocalipse capítulo 7, versículo 1 ao 9. Meus queridos, há uma relação mais direta e ela deve ser traçada entre a representação das primícias nos dias do Pentecostes e os eventos consequentes da manifestação pentecostal do Espírito em Atos dos Apóstolos. Certamente não deve ser atribuído ao acidente, ao acaso, que assim como nosso Senhor morreu na sexta-feira de Páscoa, provavelmente no dia 14 de Nissan, então os discípulos foram mantidos esperando pela prometida efusão do Espírito até que o dia do Pentecostes fosse plenamente cumprido. E que neste dia a grande reunião de 3.000 pessoas ocorreu, abraçando representantes de todas as nações sob o céu. Uma oferta verdadeiramente gloriosa de primícias. Que possamos prosseguir com a coincidência em ver em Cristo o feixe solitário, ressuscitado dos mortos no mesmo dia em que o feixe das primícias foi apresentado no santuário, Nissan, dia 16. As primícias da colheita em perspectiva, enquanto na igreja constituída e consagrada no Pentecostes, o dia da oferta dos pães movidos, nós temos as primícias da colheita como realizadas. Entenda, os pães apresentados correspondem em significado à oferta de carne e ainda mais de perto aos pães de proposição. O pão como sustento da vida, o princípio nutritivo,
representa a apresentação a Deus da vida, assim nutrida, envolvendo o reconhecimento dele como nutridor dela. Na posse do coração cristão pelo Espírito de Deus como princípio interior e permanente da vida espiritual, nós temos a plena realização desse pensamento, o cumprimento dos tipos de oferta de carne. A passagem Tiago 1,18 sugere a ideia mais profunda de que a igreja constituída no Pentecostes é ela mesma, apenas uma espécie de primícias da redenção. E é assim em relação à efusão do Espírito nos últimos dias, Atos 2,17. A criação como um todo, Romanos capítulo 8, versículo 19. Meus queridos, a gente precisa observar mais 2 pontos aqui que não podem passar despercebidos. Se nossas datas estiverem corretas, o Pentecostes, assim como a ressurreição, caiu no primeiro dia da semana. O Espírito foi dado no dia do Senhor. E assim como o Pentecostes era celebrado pelos judeus em comemoração à entrega da lei, Deus o sinalizou como o dia da entrega do Espírito, substituindo assim a antiga aliança pela nova. 50 dias após a Páscoa vinha o segundo grande festival nacional, quando ofertas eram apresentadas a Deus das primícias da colheita. E um povo já abençoado registrava sua gratidão. Também era feita uma celebração da entrega da lei do Sinai, que ocorreu, segundo cálculos nossos, exatamente 50 dias após a Páscoa, cálculos da Bíblia. Em consequência disso, dessa dupla referência à colheita e à entrega da lei, esse festival pentecostal ele adquiriu mais popularidade do que era de se esperar. De fato, a partir de Atos 2, parece ter atraído judeus e prosélitos de todas as terras. Essas 2 referências elas sugerem uma lição moral e típica, respectivamente, da festa. Era a expressão de ação de graças da colheita. Era um reconhecimento de que Deus é o autor da colheita e deveria ter as primícias. Nunca prosperaremos a menos que sejamos gratos ao doador generoso. E a alegria da colheita ela será ainda mais profunda quando for feita diante de Deus. Em lares de colheita deve haver o elemento religioso continuamente. Se Deus for esquecido, é pura ingratidão. Era típico do Pentecostes da igreja cristã. Os judeus eles celebravam nesse festival a entrega da lei e as bênçãos que acompanhavam. Um paralelo interessante ele pode ser traçado entre o Pentecostes no Sinai e o Pentecostes em Jerusalém. Veja que os judeus eles celebraram a entrega da lei enquanto nós celebramos a proclamação do Evangelho no Pentecostes. Os judeus receberam a lei como regra de vida após sua libertação através do sacrifício pascal. Assim como nós recebemos a mensagem de amor sobre o fundamento de Cristo, nossa Páscoa sacrificada 50 dias antes. Houve obras maravilhosas presentes em ambos os Pentecostes. Os terríveis trovões e relâmpagos no Sinai, e o vento forte, e o fogo no cenáculo em Jerusalém, o som da trombeta no Sinai, o som do evangelho em muitas línguas em Jerusalém. Houve efeitos importantes após ambos os Pentecostes. Assim, o medo dos israelitas no Sinai e a convicção do pecado em Jerusalém. A separação e a cerimônia no Sinai, Moisés sendo constituído mediador. E a comunhão resultante em Jerusalém quando os 3.000 foram acrescentados à igreja. Ao dar a Deus conforme o Senhor teu Deus te abençoou, servos, levitas, estrangeiros, viúvas e órfãos certamente serão considerados. Este foi o caso também depois do Pentecostes. Esta lei de beneficência deve ser obedecida por todos os homens cristãos.
para o aperfeiçoamento moral dos hebreus, que começavam a se tornar uma nação, era desejável manter viva entre eles a lembrança de sua história inicial, antes da invenção da imprensa. E quando os registros escritos seriam escassos, a memória, a afeição e a consciência eram impressas pelos festivais anuais. A Páscoa ela comemorava o nascimento nacional, a festa dos tabernáculos comemorava a vida em tendas do deserto. As alegrias da colheita dos cereais, as azeitonas, as uvas eram coisas desconhecidas no deserto. Um efeito frequente sobre a mente quando ocorre algum grande fluxo de riqueza e prosperidade é produzir um senso de independência e autossuficiência. O próprio evento que deveria, acima de tudo, levar os pensamentos dos homens a Deus, leva à autogratificação e à autoconfiança. E agora a necessidade presente é atendida, temos estoques de abundância, podemos dizer a nós mesmos: alma, tu tens muitos bens guardados para muitos anos. Mas nós devemos, meus queridos, neutralizar essa tendência. Em muita bondade para com as almas dos homens, Deus ordenou esse festival. Ele quer que olhemos do presente que recebemos para o doador. É sua vontade que nos alegremos abundantemente, mas que nossa alegria seja uma alegria expressada em reconhecimento, adoração e ofertas ao bondoso Deus. Se os israelitas reconheciam que toda a colheita vinha de Deus e ofereciam as primícias, como podemos hoje deixar de reconhecer que tudo o que temos é dele, vem dele? Se o Pentecostes marcou tanto a entrega da lei no Sinai, quanto a descida do Espírito Santo em Jerusalém, como podemos ignorar a graça de Deus que nos conduz da obediência à comunhão? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero te convidar para a gente fazer uma oraçãozinha. E depois dessa oração a gente está encerrando mais um episódio. Deus abençoe grandemente vocês que têm chegado agora. Muita gente nova aí nos ouvindo, acompanhando o nosso trabalho. Que Deus abençoe, que essa palavra te edifique, te renove, te transforme, te alimente. A sua alma seja alimentada e o seu coração fique cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Vem orar comigo. Busca um local calmo e tranquilo, esquece tudo agora. Desliga os barulhos externos e internos para a gente falar só com Deus e ouvir só a voz de Deus. Senhor Deus maravilhoso, lindo, assim como ordenaste a teu povo que te oferecesse as primícias da colheita, ensina-nos a entregar a Ti o melhor de nossas vidas. Que não nos esqueçamos de que tudo vem de Ti e que nossa alegria seja sempre acompanhada de gratidão. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo para que possamos viver em constante consagração e repartir com os necessitados aquilo que generosamente recebemos de Ti. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome bendito de Jesus Cristo. A gente volta no próximo episódio para a gente continuar firmes no objetivo de meditar, estudar a palavra de Deus. O nosso prazer está na lei do Senhor. Esse é o caminho correto das nossas vidas. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.